melhor da cozinha árabe você só encontra na Moca. Quibes, tabule, charuto, doces sírios e muito mais. Não se deixe enganar. Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano de São Paulo. Na Rua Visconde de Laguna, 152, na Moca, meu. Esfirra é Juventus. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador, se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando. Então é só teclar www.radios.com.br www.radios.com.br O mundo das rádios na tela do seu computador. O melhor rodízio de pizzas de São Paulo desde 1974. Sacada Pizzaria. Mais de 30 sabores à sua disposição, todas as noites. Um ambiente agradável e familiar. A legítima pizza da Moca está na Sacada Pizzaria. Rua Coronel Joviniano Brandão, 59, altura do 2500 da Avenida Paz de Barros. Atendemos também no delivery 2639-6846 e 2028-0722. Acesse www.pizzariasacada.com.br. A melhor academia da Moca acredita em seu potencial. São 4 unidades completas, com os melhores equipamentos e infraestrutura completa. Aqua Academia, Rua Camé, 725. Aquafit, Rua Itaqueri, 1200. Aquavip, Rua Juventus, 173. E Skin Diver, Rua da Moca, 3381. Traga benefícios para a sua vida. Movimente-se. Encontre nas academias do Grupo Aqua o seu bem-estar. Aqua, a Academia da Moca. No melhor restaurante do bairro da Aclimação, você pode saborear picanha, salmão, parmegianas e muitas outras delícias. Restaurante Atigula. Venha experimentar nossas paletas mexicanas. Rua Castro Alves, 9, Loja 15, pertinho do metrô Vergueiro, em frente ao Hospital do Servidor Público Municipal. Atigula. Agora na Web Rádio Moca, atrás do gol. Vamos jogar bola, né? Isso aqui tá mais louco que o cara. Vai, toca aqui! Ligou, chute! Começa agora, atrás do gol. Renato Corona. Opa, desculpa aí, galera. Muito boa noite para você que está conectado conosco em www.webradiomoca.com.br. Esse é o programa Atrás do Gol, o programa feito para você, torcedor juventino, porque lugar de torcedor juventino é atrás do gol. Boa noite para você que está conosco nesta noite de terça-feira, que vai acompanhar conosco tudo sobre o Clube Atlético Juventus, como foi a primeira rodada desta segunda fase da Copa Paulista. Parece que a gente não chegava há bastante tempo, não é verdade? Meu microfone está um pouco falho, agora acho que eu já arrumei. Problema do Malcolm Tatton. Então vamos falar tudo o que aconteceu nessa primeira rodada desta primeira fase, trazer para você tudo que como foi o jogo, o empate do Juventus contra o Olímpia e também as nossas projeções aí para os próximos jogos dessa semana e continuação desta segunda fase da Copa Paulista. Primeiro, dando boa noite para os amigos que estão aqui hoje conosco hoje, que dá o prazer da presença aqui
Ao meu lado é ele, Silvio Oshiro. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Corona. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Guizão. E boa noite aos nossos ouvintes. Sim, nossos ouvintes que estão ligados aí, ligados na nossa página, também nos aplicativos aí, no Radiosnet, no Toninho que voltou a funcionar, e também no nosso próprio aplicativo, o aplicativo da Rádio Moca, sim, todos ligados. Outro integrante da cota nipônica do programa, Hamilton Cunhashi. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Corona. Boa noite, Silvio, Guizão e nossa plateia qualificada, nos ouvindo aí nos seus lares, não é? E eu não sei porque eu estou tão contente se o Juventus só empatou. Porque foi um retorno à segunda fase da Copa Paulista, que não acontecia há muito tempo. Eu acho que no final das contas, acho que o saldo foi bom, foi um jogo legal para isso. Então, acho que isso explica o espírito animado. Acho que eu estou otimista, acho que o Silvio me contaminou com o otimismo dele. E é assim que nós vamos nessa segunda fase da Copa Paulista. Vamos falar disso, vamos falar desse jogo aí, dessa contaminação do espírito do empate, né? Quando o garçom é requisitado aqui para servir a iguaria de o que seremos hoje no artigo, hein, Silvio? Bom, estávamos num período de pratos italianos. Provamos várias massas. Exato, vamos ver. Qual será a surpresa de hoje? Qual será a surpresa Apesar de de hoje? que durante a semana teve um molho à base de cogumelos, sobre um frango grelhado, servido com arroz, batatas fritas. Olha aí, hein? Maravilhoso, né, esse prato. Vamos já a gente vai então. Tá chegando, daqui a pouco a gente está chegando o prato aí do artigo desta noite. Vamos falar sobre o jogo. Sim. Empatou com o time do Olímpia em 1-1, um jogo que foi atípico pela forma como ele começou. O Juventus começou no primeiro minuto já tomando gol. Já tomando o primeiro gol do jogo. Com 1 minuto, disseram aí que, parmegiana, especialidade da casa. O melhor parmegiana da aclimação e adjacências. O Juventus começou tomando gol logo no primeiro minuto, numa falha. Vamos dizer que foi falha? Não, Foi falha. Porque o André assumiu. Uma falha do André Dias, o goleiro André Dias, que assumiu essa falha, obviamente, né, no jogo. E, assim, não vou dizer que foi um lance atípico, não é? Um lance atípico. Uma bola chutada sem peso. Um chute despretensioso. Que ganhou uma altura, depois uma queda muito brusca ali, então foi um chute diferente, acabou o André Dias tomando um gol ali de uma forma um tanto quanto esquisita, né? Esquisita, para não falar. Uma bola fraca, pingou no chão, bateu no morrinho artilheiro, desviou a direção e acabou encobrindo o André. Isso desestruturou intenções do Juventus de qualquer tipo de tática ou informação, porque que pudesse, de repente, ele cozinhar o primeiro tempo, ou fazer com que o time tomasse uma iniciativa um pouco mais devagar e tal. Teve que ir para cima, então teve que mudar todo o esquema. Um jogo difícil, o Olímpia é um time extremamente bem montado, bem armado. O técnico não está bem, não é um aventureiro, não é um ex-massagista, né? Sim, expediente. Grandes times brasileiros aí e tal. E um cara que sabe o time que tem na mão. Então montou o time prontinho para enfrentar o Juventus, sabendo como que o Juventus ia jogar. Como os ex-jogadores nossos também. Como os ex-jogadores nossos. E segurou o Juventus. Eu me arrisco a dizer que segurou o Juventus até né? Uma falha de marcação deixou o Rafael livre e numa felicidade, eu diria que o Rafael acertou aquela pancada de fora da área, um golaço do canto, sem chance de defesa para o goleiro do Olímpia, e conseguimos um empate. Até tomamos pressão depois. Sim. No final do segundo tempo, o Olímpia podia ter feito o segundo gol. Conseguimos segurar o empate e
O empate, como eu disse, estamos felizes com o empate. Lógico que não é muito feliz pela questão da classificação, porque na classificação não nos ajuda muito. Então, mas o empate faz com que a gente tenha um pouco de esperança pela qualidade que o Olímpia trouxe para ver. A gente viu essa qualidade. Conta mais sobre o jogo, Silvio. Olha, realmente, nós começamos atrás, né, e fomos obrigados a prematuramente ir ao ataque. Não, eu acho que não era o planejamento do Alex, né, ainda mais da forma surpreendente, né, que nós tomamos o gol. O André ficou um pouco abalado após o gol, que é uma coisa incomum, né. O André é um jogador muito frio, muito calmo, ele sentiu realmente esse gol. Mas aos poucos foi se ajustando, foi voltando à normalidade e o André foi importante no resultado final da partida. Tanto que no fim do jogo ele fez uma defesa que foi decisiva, né? Para o resultado total. Nós sentimos assim algumas dificuldades que em alguns jogadores que nós já conhecemos. As mexidas que o Alex fez nessa partida não surtiram o efeito desejado. Lógico, jogando em casa, era uma obrigação nossa partir para cima do Olímpia em busca de um resultado favorável. Só que eu até entendo a dificuldade da montagem do time, né? A falta de material humano. E com as substituições que nós fizemos ao longo do segundo tempo, nós acabamos perdendo o meio de campo. Nós até exercíamos uma certa pressão, mas com as mudanças, por exemplo, com o recuo do Cezinha, né? O Cezinha, a partir de um certo momento, veio compor uma linha de volantes, de proteção à zaga. Na verdade, nós perdemos o Cezinha mais ofensivo. A explosão do Cezinha, aquelas jogadas de velocidade, nós acabamos perdendo nesse momento. Nós perdemos o Cezinha ofensivo e não ganhamos o Cezinha marcador. Exatamente. Até porque o Cezinha, ele tem muita vontade, mas ele não tem a característica de marcação como o forte, né, dele. Até pela origem de posição, onde ele sempre atuou. Então, nesse momento, nós perdemos um pouco da força ofensiva que ele impunha. E a entrada do próprio João Burgel também não surtiu efeito. Ele entrou tímido nessa partida. E o Dieguinho, realmente, ele não entrou bem. E, por exemplo, o cartão amarelo que ele levou no fim do jogo foi completamente desnecessário, né? Uma falta por trás, na intermediária, uma jogada em que nós não corrimos perigo algum. Quer dizer, talvez seja até um pouco de descontrole, né? Ansiedade, um excesso de ansiedade, sabendo que não vive uma boa fase, querendo mostrar um bom serviço. E nessas substituições eu acho que nós perdemos mais do que ganhamos, né, no segundo tempo. Mas de uma forma geral, né, nós jogamos bem, lutamos, corremos atrás, não corremos assim grandes riscos de um resultado negativo nessa partida. Taticamente, o Alex colocou, principalmente no primeiro tempo, né, o time distribuído em campo da forma como ele acredita que seja ideal. O Portuga centralizado, o Cezinha fazendo mais aberto de um lado, o Denner de outro, né? Um centroavante de referência que é o tipo de jogada que ele prefere. Nessa partida, o Adilson. E o sistema de marcação do meio de campo com o Rafael e com o Nata, né? Que ele também considera a nossa dupla de volantes ideal. Só que com esses volantes nós perdemos um pouco de marcação, né? O Rafael também não tem essa característica tão forte, né? Mas é difícil, né, colocar assim tantos defeitos para um time que correu, que lutou, né? E teve possibilidades também, né? Por isso que eu acho que o pensamento de todos é de um dever cumprido, né? Poderia ser menor? Poderia ter sido um resultado melhor, mas também não foi o pior dos mundos, né? Não foi o pior dos resultados, né? Foi um início razoável, né? Para uma segunda fase de Copa Paulista.
Guizão tá aqui, agora chegou o Guizão, boa noite para você, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui no Artigua. E você comentou domingo lá na Rua Javari, você foi o comentarista do Rádio Moca. Conta aí pra gente o que você viu do jogo, o que você achou do jogo do empate 1-1 contra o Olímpia. Boa noite, Corona, boa noite, ouvintes, boa noite, Silvio, Hamilton, e demais convidados aí. Demais convidados que não vieram. O que eu achei do jogo? Mais ou menos tudo o que o Silvio já disse. Juventus, na minha opinião, jogou bem. Lutou, teve muita vontade na partida, muita disposição. Acredito o resultado de empate mais a falhas táticas do que a falha do André Dias. André Dias falhou, não adianta a gente usar outra palavra. Ele mesmo, em entrevista para o Marcelo Santos no final do jogo, nem foi perguntado, já foi dizendo: errei. Segundo palavras dele, fiz a leitura errada do chute. Aí ele não conseguiu se recuperar, a bola entrou, nitidamente uma falha, mas o cara tem mais crédito do que as Casas Bahia, então tá tudo certo. André pode falhar à vontade, que já está no lucro. À vontade também não, calma aí. Não, tô dizendo que não tem como você reclamar de uma falha do André. Não tem como você reclamar de uma falha do André. Acontece. Achei que quando o Juventus tomou aquele gol com 30 segundos, eu falei, a vaca vai pro brejo, o time vai se perder, o psicológico vai zoar, os caras vão com os 12 pro ataque, acabou. Nada, os moleques botaram a cabeça no lugar, continuaram ali no esquema tático, discutível para aquela partida, mas mantiveram as determinações do Alex. Eu não gostei da parte tática, não entendi por que ele fez essa mudança para essa partida. Deve ter recebido alguma informação sobre o time do Olímpia e tal, mas basicamente o que mudou foi o Cezinha e o Dani muito abertos pela ponta, o Portuga não conseguindo se aproximar do Adilson para fazer as tabelas, e aí ficou um buraco no meio campo, que quem tinha que criar as jogadas era o Nata e o Rafael, mais até o Rafael. E aí o comentarista vacilão na cabine ficou reclamando do Rafael o jogo inteiro até que ele fez o gol. E aí foi zoado pelos torcedores que estavam ouvindo a partida, ali nas cobertas. Mas foi a única coisa que o Rafael acertou durante a partida, foi aquele chute. Tanto que ele foi substituído. Ele não é do feitio do Alex substituir o cara que decide o jogo, né? Mas a coisa estava tão ruim, ele errou todos os passes do jogo, Rafael. Todos. Fala aí, Silvio. Tem mais um detalhe, né? Na nossa frente, ele levou uma dura do Nata, porque ele tem um hábito de tirar o pé das divididas, tá? É visível. O Nata soltou um grito de raça, complementou com uma palavra que eu não posso repetir agora, tá? Mas foi gritante a revolta do Nata, porque ele sentiu naquela bola que a bola era do Rafael, que a bola era nossa, e ele tirou o pé. O Nata pode ter muitos defeitos, tá? Mas é um jogador de vontade. Ele nunca tira o pé de uma bola, luta até o último minuto de jogo, né? Mesmo quando tecnicamente ele não está bem, é visível a vontade e a dedicação dele. E eu achei sensacional isso, né? Ele cobrar um jogador que não entra com o mesmo espírito, que destoa, né, do restante do elenco. Parabéns pelo gol, foi um grande chute, mas isso não exime da marcação, da vontade, não é? Das bolas divididas. Espero que tenha servido como um fator de motivação para ele, que a partir de agora ele vista a camisa da forma como os outros jogadores vestem, né? Tá? Com um pouco mais de dedicação, um pouco mais de vontade. E parabéns ao Nata pela cobrança. É isso aí, Silva. Parabéns ao Nata. Só voltando aí ao que eu estava falando, o que fica mais evidente nisso que eu falei, eu usei a palavra errada, não é que o esquema tático que o Alex montou foi ruim ou errado, é que não encaixou com o jogo do Olímpia, que aliás surpreendeu, um time bom, arrumadinho, jogou direitinho, levou perigo, enquanto ganhava por 1-0, o Corona vai lembrar, a última bola do primeiro tempo, um cruzamento, o Natan, nosso querido amigo ex-jogador Natan,
Perdeu um gol ridículo, sozinho, de cabeça. Era pra ter virado o primeiro tempo 2-0. Tipo aqueles gols que ele perdia com a gente. O Natan. E muito bem arrumado. E o esquema que foi proposto pelo Juventus não funcionava. E o mais engraçado disso é que... Então, qual foi a minha crítica durante a transmissão? Essa. Os dois moleque rápido estavam muito abertos pela ponta, mas muito. Eles estavam jogando na linha lateral mesmo. Que era o Denner e o Cezinho. Eles invertiam de lado toda hora, mas não surtia efeito. A marcação não acompanhava eles. A marcação do Olímpia manteve o posicionamento. Eles não conseguiam enganar o pessoal com essas mudanças. Aí sobrecarregava o Portuga, porque o Adilson não é jogador de sair da área para buscar a bola. Então o Portuga tinha que fazer absolutamente tudo. E aí, ajudado pelo Rafael e pelo Nathan, não tava dando muito certo. E aí o mais interessante disso, na minha opinião, esse era o erro do sistema tático. Porém, quando o sistema foi mudado e o Rafael, que pra mim era o pior jogador do time, saiu, acabou o time, velho. Acabou o time. Quando o Rafael saiu, acabou. Era pro Olímpia ter feito 2-1 tranquilamente, porque os 10 últimos minutos de jogo foi inversamente ao que a gente esperava. A gente esperava que o Juventus empatasse e fosse pra abafa. Não, o Juventus empatou, o Olímpia que veio. O Olímpia veio com tudo, por quê? Porque o Dieguinho, ninguém sabe o que faz no Juventus, desde que chegou, não disse a que veio, ganhou essa chance, não se sabe por quê, porque na partida anterior onde ele foi testado em Itu foi péssimo, então não entendi qual foi a meritocracia utilizada para a entrada dele. Tudo bem que tinha o desfalque, talvez a ideia ali fosse entrar o Elton, talvez a ideia ali fosse entrar o Elton, que não pôde ser usado, porque estava machucado. O Adilson acabou saindo para a entrada do Gurgel. Também um outro erro, porque quantos gols... O Gurgel participou de quase todos os jogos até agora. Ou se não todos, mas quase todos ele participou. Não sei de cabeça quantos jogos foram, mas foi jogo pra caramba, e ele não tem nenhum gol. Então a gente naquele momento precisava virar a partida e foi colocado em campo o atacante 0 gols. Não era o momento. E não estou criticando o Gurgel, porque ele joga com bastante vontade. Se ele tem limitações técnicas, ele não pode fazer nada, mas ele pelo menos se esforça. Mas não era hora de ele ter entrado ali, entendeu? O menino da base também, o França. Uma substituição que trocou 6 por meia dúzia pelo Denner, porque o França é centroavante e quando ele entrou, ao invés de ele jogar de centroavante, ele também ficou aberto do mesmo jeito que estava o Denner. Então, foi desperdiçada essa substituição. Tem aquela questão, né, dos jogadores da base. Ele não poderia tirar o Adilson e pôr o França, por exemplo, porque aí ia ter mais de 3, 4, 5 jogadores da base, não sei. Mas a questão que fica na minha cabeça é essa. O Alex elogiou o campeonato inteiro, o Vanilo. Era dele, esse jogo. Na hora que ele tirou o Rafael, era para ter entrado o Vanilo, não o Dieguinho, de forma alguma. Mas tá valendo, o Alex também tem créditos. Teve uma ideia errada do jogo, acabou mexendo errado, mas apesar de todos esses erros, continuo achando que foi mais méritos da equipe do Olímpia. O Juventus saiu com um resultado bom, pelo que foi a partida, e a gente saiu com a sensação de que dá pro time arrancar essa classificação, porque se jogar com essa vontade aí, uma hora as vitórias vão chegar. Na hora que eu estava comendo a batata frita, eu concordo um pouco com você, Guizão, nesse sentido aí, inclusive na questão das substituições do Alex. Eu também acho que foram substituições que a gente não surtia efeito. Como você falou, desmontaram um esquema que estava malemar, estava dando certo, tinha nos trazido o empate da partida. Então, com aquele esquema não virava o jogo? Quem sabe? De repente uma falta ali de fora da área, o Nata mete na caixa. De repente um escanteio ali que o Cezinha cobra, sobe o Vinícius Gomes, que fez gol no jogo contra o Ituano, mete uma cabeçada lá e faz o gol. Então, acho que tem aquela velha história, o time que está ganhando não se mexe, mas o time que está empatando com o Olímpia também não precisa se mexer. Uma hora vai ser o gol do Rafael saiu como? Uma jogada que o Juventus não tinha feito no campeonato, o chute de fora da área. Então,
poderia sair de novo, mas num outro chute fora da área, num escanteio, numa falta, né, Silvio? Em bola aérea, né? Sim. O Vinícius estava sendo marcado pelo lateral direito. Ele tinha uma vantagem de altura muito grande, física, né? E em alguns momentos nós aproveitamos isso, em alguns não. Mas toda a jogada ele era marcado pelo lateral direito. O Robson não. Era marcado por um dos zagueiros, de estatura elevada também, tanto que ele não teve tantas oportunidades em bolas aéreas. Agora, o Vinícius, volta e meia sobrava. Até porque o lateral direito não tinha tanta impulsão e não tinha aquela característica de subir junto, apoiando o corpo, né, desviando no ar. Então o Vinícius estava levando vantagem. Ou seja, a gente tinha essa bola aérea que a gente não conseguiu aproveitar tão bem. E estranhamente, né, em algumas jogadas, a gente viu um revezamento de jogadores batendo na bola, né, cruzando, fazendo cobranças de bolas paradas. Anteriormente a gente tinha uma coisa bem definida, né? Bolas de um lado era o Cezinha, que batia cruzado, do outro lado era o Nata, né, que é destro, né? Nessa partida não, até o Douglas chegou a cobrar escanteio. Sabe que todas essas batidas aí que você está falando era tudo ordem do Alex. Os jogadores pegavam a bola para bater e ele gritava lá do banco, não, bate o Nata. Aí eles viravam para trás e o Alex fazia o desenho. Então ele fazia assim com a mão, era para bater aberto na área, ele fazia assim, então um era pro Nato, outro era pro Cezinho. Toda hora eles olhavam pro banco e um saía da bola, era o Alex que estava definindo quem ia bater. E o Cezinha não conseguiu acertar uma cobrança de bola para nem de escanteio, todos os escanteios, tudo primeiro bola baixa. Ele não conseguiu acertar nenhum, cara. E teve muito. E aí era, tem o Nata no time, ele errou o segundo, deixa o terceiro pro outro, né? Acho que a ideia do jogador técnico de futebol que foi jogador tem essa ideia de deixa o cara até ele acertar para ganhar moral, tá? Manda um abraço aqui para os amigos que estão ouvindo a gente. A Kátia Cruxem está aqui, mandando um abraço. Também Pedro Mesgado, dizendo, estou aqui na escuta. Um abraço para o Pedrão. Também o Glauco também está aqui. O Glauco fez uma surpresa para a gente aqui, para o programa de hoje. Mais tarde eu vou soltar, daqui a pouco eu vou soltar para vocês uma personalidade esportiva, mandando um abraço para a gente aqui do programa Atrás do Gol. Eu vou, antes de soltar o Alex, a gente tem entrevistado o Alex aqui, aliás, agradecendo a Carol Teberga, a assessora de imprensa do Juventus, que tivemos um problema na nossa gravação, mas a Carol gentilmente nos cedeu o áudio da entrevista do Alex depois do jogo. Mas antes eu queria falar com o Hamilton. O Hamilton que estava no Juve.com.br, até ele falou isso no dia do jogo. Falou, tive muita dificuldade de atualizar o jogo, dada a velocidade, né, a intensidade do jogo, né, Milton? Pois é, eu acho que esse foi o jogo que eu mais escrevi, viu? Eu quase não olhei pro campo aí. Se aparecer fotos da arquibancada, vão ver que aquele lá fica lá no celular, é um torcedor turista, não sei o quê. Não, mas esse jogo estava complicado. Era um olho na atualização do jogo e o outro no gramado, porque era um jogo muito movimentado. Foi um jogo, acho que um dos jogos mais dinâmicos que teve na Javari. Acho que quem foi lá, assim, sem querer torcer para ninguém, só para acompanhar uma boa partida, deve ter gostado do que viu, porque apesar do placar de só 2 gols, foi um jogo com muita chance para os dois lados, muito aberto, os dois times com muita objetividade, sabe? E a cada minuto tinha alguma coisa acontecendo. Não é aquele tipo de jogo que a gente atualiza assim, por enquanto o Juventus continua com a bola, né? E não acontece nada. Não, realmente esse jogo aí, o único que não queria jogo era o juiz, pareceu. A arbitragem, ela segurou muito o jogo, tinha muita coisinhas pequenas, né, que o juiz se preocupava, a questão de impedimento tem que ser cobrado ali, a falta aqui, e essas coisas, que parou muito o jogo. E sobre a movimentação toda em si, acho que o Juventus, concordo com os amigos aqui, não sentiu o gol que foi tomado, continuou como se nada tivesse acontecido, e se portando muito bem. Eu acho que o Olímpia, eu não concordo muito com o entendimento que a leitura que o Guizão fez de que o Olímpia segurou o Juventus. Eu acho que não. Eu acho que o Olímpia tentou também diminuir um pouco a vontade do Juventus, sabe, dar uma esfriada no jogo, e não conseguiu, porque a posse de bola ficava mais com o Juventus do que com eles.
Então o Olímpia só encaixava alguns contra-ataques de vez em quando e chegava só com chutes de longe ou eram raras jogadas construídas que davam perigo. Embora o Olímpia tenha chutado bastante e algumas bolas passaram muito perto, assustaram, o André Dias trabalhou muito no jogo, principalmente naquele primeiro tempo. Já o Juventus construía jogadas, eu acho que tinha várias opções, de várias formas, só que aquele último passe ali não estava dando certo, não encaixou nenhuma finalização boa, apostou muito em bola parada, né? Eu não contei quantos escanteios teve, mas foram muitos. Há muitos de propósito, assim, batendo na perna do jogador para sair, né? Ou naquelas defesas que o goleiro espalma mesmo. Tudo meio que forçando o escanteio, insistindo no escanteio. Acho que às vezes para aproveitar o Vinícius Gomes, que tem esse fundamento muito bom, aí, é um bom cabeceador. Só que aí realmente as cobranças não foram lá muito bem sucedidas, não. Teve ainda um lance em que o Juventus conseguiu empatar, mas o gol já estava não valeu porque a jogada estava parada por impedimento, que o Portuga chutou cruzado, né? O goleiro deu rebote, o Cezinha marcou, mas o Cezinha já estava adiantado. E essa foi a grande chance do Juventus, acho que no primeiro tempo. Então, apesar do volume de jogo que o Juventus teve, de ter criado mais, acho que o perigo maior foi o Olímpia que ofereceu nas pouquíssimas jogadas que eles tiveram, que assustaram mais o André Dias, que depois do gol ele também ficou um pouco afobado, muita vontade muita pressa, né? De repor o jogo com rapidez e chegou a tomar umas broncas lá do árbitro, porque estava cobrando impedimento com a bola em movimento, aquela coisa toda, né? Mais um destaque para a arbitragem que exigia muito esse rigorzinho aí. Chato. Também teve um momento em que o médico do Juventus ficou ali na grade conversando com alguém e a arbitragem foi lá também para tirar de lá. Então era rigoroso o quarteto no domingo. Aí no segundo tempo continuou da mesma forma, né? O gol saiu logo no começo do segundo tempo, acho que foi lá para os 10 minutos, 12 minutos. E aí, o jogo só foi mudar de figura quando começaram as substituições. Aí sim o Juventus começou a dar campo para o Olímpia. Aí sim o Olímpia começou a chegar mais, porque talvez por falta de peça de reposição para as necessidades que o Juventus teve, o time acabou ficando diferente, né? E não rendeu como rendia. Não só isso, mas também o cansaço, né? Então, por exemplo, o Denner eu creio que tenha saído por cansaço. O Cezinha e o Portuga eram jogadores que já não estavam se aguentando mais. O Portuga não oferecia nenhuma alternativa de jogo no momento em que ele continuou até o final, porque ele ficou ali meio paradão. E assim o Olímpia só não atacou mais porque também ficou satisfeito com o resultado e tinha lá uma preocupação do Juventus virar o jogo, que ainda mesmo assim o Juventus tinha condições disso. Então no final da história a torcida aplaudiu, reconheceu o esforço dos jogadores do Juventus. A gente se conforma com o resultado, sabendo que poderia ter sido melhor, mas para um começo aí de jornada, contra um time muito bem montado, né, como a gente destacou. A gente se livrou da lei do ex com o Natan, mas tomou do jogo, porque a lei do ex mais a lei de Murphy, né, mostra que para tomar um gol do ex tem que ser o pior ex que tiver ali, não é o Natan. É um jogador que... o João não é o pior jogador, mas é um jogador que não é de fazer gol, né, então é por isso que eu estou brincando dessa forma aí. Aliás, o Natan também a gente destacou a gente brincou, né, como nos surpreendeu a aparência do Natan, né, parece que ele envelheceu uns 10 anos, né, ele tá parecendo mais com o Kekel do que com o Natan, né, uma coisa impressionante, assim. Como é que o cara tem 26 anos, acho que tomou muito sol ali jogando no Oeste Paulista e já tá com uma cara aí que eu vou te contar, hein, o seu Natan, realmente, e, enfim. Não, é verdade, o Natan, até falou na entrevista na saída de campo, ele falou que ele amadureceu mais, que ele já é uma outra pessoa, ele foi pai agora, tá com filho, não sei se filho ou filha de 5 meses e tal,
Então ele está segundo ele, né, tá um outro homem e tal. Então, nesse sentido parece que Hamilton não errou na sua análise. Ele está, se não fisicamente, mas um pouco mais velho no sentido de experiência. Mas o futebol dele também decaiu muito, hein? Ele, no primeiro semestre, jogava na Votuporanguense. Isso. Nós enfrentamos o Natan. É verdade. No primeiro semestre. E o Natan destruiu o jogo. O Natan chamava os nossos jogadores para driblar e passava tranquilamente. O futebol dele mudou completamente, assim. Mas ele ganhou o juízo, ele perdeu em qualidade técnica. Não, mas eu acho que foi pela questão da parte tática mesmo, porque ele ficou enfiado no meio, do lado dos laterais ali, então... Ele bateu de frente com o Douglas, que é o melhor marcador. Exatamente, foi com o Douglas. Aliás, ele jogando pelo lado esquerdo. Talvez, se ele tivesse jogado na dele, pelo lado direito, enfrentando o Henrique, talvez a nossa sorte não tivesse sido a mesma, né? Sim. Bom, vai destacar, já que foi citado, eu esqueci de lembrar do Douglas, que fez uma partida muito boa. Seguro, né? Muito segura. O Douglas e o Nata foram muito bem lá atrás. O Nata fez uns lançamentos muito bons. E o Douglas fazia uns cortes lá sensacionais de recuperação. Eu gostei muito do futebol dos dois. Bom, eu fui meio maldoso aí com o Natan, né? Mas não era essa a intenção, não. Agora é um pai, né? Então ele... E ele falou que tem vontade sim de voltar a jogar no Juventus. Falou. Isso é bacana, porque ele teve uma saída meio conturbada, até por isso ele voltou com muita vontade pelo Votuporanguense, que aliás foi um time com o qual ele teve lá suas confusões. Exato. Quando jogava com a gente. Sim, porque teve aquela confusão toda lá, quando o Juventus foi jogar o pênalti, em 2015, exatamente, ele provocou a torcida deles também. E depois foi pra lá, né? Então, coisas do futebol. Então é bacana ver que o Juventus, apesar de tudo e das circunstâncias ruins do finalzinho da passagem dele, é bom ver que o Juventus traz uma boa recordação e uma vontade do jogador de voltar, né? Isso é bacana, acho que é uma coisa positiva que o clube tem, e esperamos que, se um dia ele voltar, que fique só com a cara de velhinho já, mas que continue jogando bem. Bom, beleza, seguinte, então vamos ouvir o Alex Alves, vamos ouvir a entrevista do técnico Alex Alves, entrevista que ele deu na saída do gramado depois do jogo contra o Olímpia. Vamos ouvir. O time jogou. Boa tarde, né? O time, foi o que eu falei pra eles, né? Esse hoje é o único esporte que às vezes o melhor em campo, não digo nem melhor, mas o melhor em campo às vezes não vence, né? E nosso time soube reagir muito bem, tomamos um jogo em felicidade, né? Felicidade essa que ele assumiu, acho que isso é sensacional, né? Quando o profissional fala, a falha foi minha. Sim, acho que a falha foi de todos nós, né? Quando a gente pega, quer dizer que é uma família, né? Então, quando é erros individuais, né? Ele, por mais que ele se torne individual para ele, mas a gente assume também como todos nós erramos. E aí corre atrás por ele. Corre atrás por ele, foi o que aconteceu. É um time que brigou do primeiro minuto até o último, né? Uma entrega absurda, de um time que se postou muito bem. Nós que teve certos momentos que a gente, por atacar um pouco, né, sofremos um pouquinho lá atrás também, natural, especialmente no final do jogo, mas o time, ao nosso ver assim, foi bem. Eu acho que nós queríamos a vitória, mas a vitória não veio, pelo menos veio o empate, né? Uma grande equipe também do Olímpia, e agora quarta-feira lá contra o Ferroviário, tentar buscar esses 3 pontos. Com as suas mudanças, você tentou colocar o time pra frente novamente, ofender. Acabou não dando certo, né? Não, perdeu, porque o time atacou. É que o Rafa saiu machucado, né? Teve uma lesão. Aí, jogando em casa, se eu tirasse um volante e colocar outro volante, você não arriscar, né? E nós estávamos bem no jogo, atacando. Começamos a perder alguns gols, né? Às vezes um pouco nervoso na hora de finalizar. Uma afobação. São meninos.
se já cai no pé de um cara mais experiente, um cara mais macaco velho, ele já vai ter mais calma para finalizar, né? Teve um lance no primeiro tempo do Portuga, que era só ele rolar pro Adilson, ele já estava desequilibrado, a bola entrou a perna dele, a outra. O segundo com o Cezinha no segundo tempo. O segundo com o Cezinha, sabe? Então, assim, é ter um pouco de paciência, a gente trabalha bastante finalização. Os meninos que estão entrando bem, né? Hoje, eu acho que quando entra num jogo assim, pegado, né? Os meninos se afogam um pouco, né? Até mesmo porque tem muitos ainda que tá sem ritmo de jogo ainda, né? Entra 15 minutos, 20, mas a gente sabe que não é. E aí você pega um ritmo que tá sem, o cara entra 30, vai demorar um pouquinho mesmo. Então, assim, a gente tem que entender os meninos também, mas todos estão de parabéns que entraram, tentaram ajudar o Juventus da melhor maneira. Projetando o próximo jogo, já a Ferroviária, que vem de vitória, venceu jogando fora de casa, vai com astral elevado, né? Para essa estreia dentro da Arena. Campo Grande, vai te ajudar também? Ajuda, o time nosso é de bastante toque de bola, né? É um time que, bem postado, eu acho que a gente não pode ir lá aberto, né? É um time de primeira divisão. A gente sabe que não sai rápido em velocidade, mas é um time que se projeta todo mundo junto, tocando a bola, né? Com muita qualidade. E a gente sabe que quando chega eles matam. Eu assisti o jogo ontem, né? E a gente sabe que o São Bernardo estava matando o time da Ferroviária, só que de repente tomou uns contra-ataques, né? Depois, quando chegou o segundo tempo, o São Bernardo acabou não vindo para o segundo tempo, e aí já achou um gol, depois já achou dois. Aí um time experiente como o Ferroviário, time de primeira divisão, só cozinhou, né? E a gente sabe que a gente não pode deixar isso acontecer lá. E o Wilson veio aqui assistir, viu? Tá ali, ó. Tá ali. Mas isso é sadio. O Wilson veio, a gente trata ele bem. Isso é o futebol, né? Ele tem que viver mesmo as equipes, né? São adversários. E a gente canta aqui, todo mundo aqui. Como um bom juventino, sempre é bem recebido. Com toda certeza. Sucesso aí na quarta-feira. Depois já tem na sequência São Bernardo no sábado. E a distância ainda bem que ficou menor, né? 300 quilômetros é suportável. Essa daí é. Se Deus quiser, a gente depois vai para a Olímpia, se Deus quiser classificado. Né, E aí pode curtir o parque. Vai ser difícil. Difícil, o parque é caro lá. Mas eles costumam dar, sabia que eles costumam dar? É costume. A gente vai lá para trabalhar mesmo. E nas férias a gente fala para eles que lá tem um parque maravilhoso, né? Os caras relaxaram naquela água quentinha. Legal, Alex, até mais. Abraço, fica com Deus. O time jogou. Então, eu gosto muito do Alex Alves, mas eu nunca concordo muito com as entrevistas dele, cara. Eu achei que ele falou umas coisas que eu não enxerguei o mesmo jogo que ele enxergou. Você até vê a hora que eu falei do jogo sobre a falha que eu vi no sistema tático, era que eu falei que os dois moleques ficaram abertos, quem tinha que armar o jogo era o Rafael. Eu achei que isso era um erro, mas pelo visto foi planejado. Porque quando o Marcelo Santos perguntou pra ele que as modificações não deram certo e o time pôde atacar, ele falou, não, até que atacou o Rafael, não sei o que. Pô, mas não era o Rafael que tinha que atacar, mano. Tinha mais 3 atacantes ali pra jogar. Falou que ele saiu com uma contusão. Não me recordo, o Marcelo entrevistou ele porque ele ganhou as esfias, ele não mencionou em nenhum momento que tinha sentido uma contusão pra sair. E sobre as outras coisas do jogo também, essa questão aí de as modificações não deram certo porque os meninos estão sem ritmo. Olha, o Dieguinho chegou, já vai fazer 1 ano, e se ele não pegou ritmo até agora, ele não pega mais, porque vai fazer 1 ano que o cara tá aí e não conseguiu acertar nada até agora. Acho que não foi bem por aí, porque os meninos que ele falou, meninos que entraram, foram os que mais correram e se esforçaram. Que foi o França, nem lembro quem mais entrou. O Dieguinho tosco. E o Gurgel também não é menino. Mas de resto tá valendo. Eu acho que ele falou tá certo, da Ferroviária. Tem que ficar, não pode ir aberto lá mesmo. Tem que jogar fechado e explorar os contra-ataques aí, porque se abrir, Ferroviária jogando em casa. O time fez uma puta campanha na primeira fase. Fez, Silvio. Tô falando que fez. O time onde já jogou Savoia, cara. Não viu a entrevista do pai dele? Falou que já jogou na Ferroviária. Baita time.
E acho que é isso mesmo, vai com cautela, faz 1-0 e tá tudo certo. Sem desespero, sem afobações. Eu acho que a gente deu uma sorte danada, na verdade. Se a gente não vou também aqui falar que é obrigação de classificação, mas a gente deu uma sorte danada, porque o Olímpia foi segundo no grupo dele, da primeira fase, muito equilibrado esse grupo. Muito equilibrado. Os 4 que classificaram, muito próximos de pontuação. A Ferroviária foi a primeira do grupo 2 também, mas também um grupo muito equilibrado. Entre os times aí, lá da região, né? O 15 de Piracicaba, Rio Claro, Inter de Limeira. Até a última rodada você não sabia quem estava classificado e quem não estava. O Rio Claro classificou em 4º lugar com 14 pontos, mas atrás dele ficou a Inter com 13, o Noroeste com 13 e o Desportivo Brasil com 11. Então um grupo extremamente equilibrado. E o São Bernardo que estava no grupo ali e estavam os 2 melhores times do campeonato, que é São Caetano e Taubaté. Então também não dá para tirar parâmetro se o São Bernardo foi bem. 2 vagas do grupo já começaram já reservadas, que são o São Caetano e Taubaté. E ele ficou aí em 4º colocado, mas ficou bem distante do Santos, bem distante do Bragantino, que foi o 5º e o 6º. Então, São Bernardo também, ou seja, eu acho que pra gente foi um grupo equilibrado, bem equilibrado, né? E não sei se vocês concordam, mas o resultado da partida Ferroviária de São Bernardo eu achei que foi bom pro Juventus. Foi. A vitória da Ferroviária. Claro que foi. Porque como o Silvio lembrou muito bem no último programa, o Juventus, por força da tabela, tem os jogos decisivos aí, os 2 contra o São Bernardo, que é o último jogo do primeiro turno e o primeiro jogo do retorno. Que inverte a tabela. Então vai jogar 2 vezes seguidas com o São Bernardo. O São Bernardo já perdeu a primeira. Se o Juventus faz 6 pontos nessas 2 partidas, já era o São Bernardo. É uma vaga aí que já era. O Juventus, obviamente, se isso que eu falei acontecer, o Juventus vai somar já 9 pontos. A vaga já praticamente é nossa. Ferroviária e Juventus já estariam praticamente classificados. E o Alex está pensando igual, porque ele fez essa conta, porque ele já falou que pretende ir para a Olímpia classificar. Para ele ir para a Olímpia classificado, ele tem que ganhar as 2 do São Bernardo. Não tem jeito. Então acho que esse resultado ajudou muito. Ele não pode ganhar do São Bernardo, da Ferroviária? Pode, mas é que eu quis enaltecer e valorizar o meu comentário. Verdade, tá certo. Fala, Silvio. Não, até porque, olha, a Ferroviária, o Alex citou que é um time de primeira divisão, né? Mas em 12 partidas, ela fez 22 pontos. Nós fizemos 20. Não estamos tão distantes, né? Nesses jogos, eles fizeram 15 gols. Nós fizemos 16. Nós levamos 12 gols e eles levaram 9. Ou seja, nós não tivemos um desempenho tão inferior à Ferroviária. Exatamente. Né? Isso em números. E precisamos ver também a questão dos adversários, né? Que a Ferroviária pegou também, né? Sim, não, a Ferroviária pegou os clubes da região dela, né? O Red Bull, 15 de Piracicaba, Rio Claro, o Inter de Limeira, Noroeste, Esportivo Brasil. Mas nós também pegamos uma chave complicada, né? Com a Portuguesa, é um clube de camisa, né? O Nacional, o Audax, o Ituano, que se o São Caetano nós consideramos que foi tão bem no campeonato, na primeira fase, com 26 pontos, então a gente não pode esquecer o Ituano, que também fez 26 pontos. E venceu fora de casa na primeira rodada. Sim, não, e o Ituano, ele teve o mesmo saldo de gols que o São Caetano, né? Ou seja, nós também saímos de uma chave complicada, uma chave difícil. Tirando o Taboão da Serra, que foi um saco de pancadas, né? Existia um nivelamento entre todos os outros clubes. Tanto que nós tivemos esse revezamento, né? Na liderança da chave ao longo de toda a primeira fase. Corona, me permite mudar de assunto rapidinho? Permito. Mandar um abraço aqui pra Kátia, pro Glauco e pro Miguel. Miguel Gil. Ele mandou uma pergunta aqui pra Milton Cunioche. O que deu no julgamento dos jogadores ontem? Então, ninguém melhor do que o nosso advogado. Nosso atrás do gol. Bem, é uma ótima pergunta, porque era algo que a gente vem se preocupando. Foi até um dos temas de questionamento para o Cezinha, né, no programa Juventus Esportivo da outra semana, que não por acaso, ou talvez por acaso sim, por falta de opções, o Corona que apresentou. E até o Cezinha falou naquele dia que
As expulsões foram normais de um clássico, né? Achei até engraçado. E ele esperava 1 ou 2 jogos de suspensão. Eu acho que ele vai ficar muito mais contente até, porque ele, não só ele, mas o Luiz Carlos Bahia e o nosso amigo Denner, os 3 tomaram a pena pesadíssima de advertência, além do jogo de suspensão que eles tomaram. Ou seja, então estão à disposição. Sim. A mesma pena foi tomada, foi aplicada para os jogadores do Nacional envolvidos na confusão, e ainda tem mais um jogador que foi também, que mandaram citar depois, que não tinha sido citado anteriormente, que não constava na súmula nada, mas parece que também vai ter mais um ainda que vai tomar algum castigo, mas o castigo que eles tomaram foi mínimo. Eu achei que iria alguma coisa mais grave, porque são agressões fora de bola, aquela coisa toda. Sim. E geralmente a federação costuma dar 2 jogos para esse tipo de episódio, mas dessa vez aí, como diria um certo candidato a presidente, glória a Deus, né? Foi só um jogo de suspensão e uma advertênciazinha aí. Vai entrar por um ouvido, vai sair por outro essa advertênciazinha. Daqui a pouco tá aí o Cezinho, o Denner e o Bahia envolvidos em novas cenas lamentáveis aí. Mas cenas lamentáveis. Bom, eu vou passar aqui agora o Glauco. O Glauco Neto mandou uma surpresa pra gente, né? E mandou aqui uma mensagem pra mim, uma surpresa super legal. Eu vou passar essa surpresa agora pra vocês verem, porque é uma coisa legal do futebol, assim, ser reconhecido por outras pessoas da mídia esportiva, e uma pessoa que tem uma história para contar. Vocês estão sabendo desse vídeo? Não estão sabendo? Então, é um vídeo, mas obviamente como um vídeo tem áudio, né? Então eu vou reproduzir aqui para vocês verem a mensagem que a gente recebeu. Pessoal da Trás do Gol, aqui é Rafael Reis, jornalista esportivo, narrador de jogos da também. Vou mandar um grande abraço para vocês aí, de Juventino para Juventino. Boa sorte nessa caminhada de todos os torcedores esportivos do Juventus. Abraço. Ouviram aí? Põe o fone para você ouvir. Põe o fone aqui, Silvio, para você ouvir também. Vou passar de novo. Um convidado aqui que falou da gente aqui o Glauco, nesse vídeo, né? E vou mostrar para vocês aqui, ele mandou uma mensagem pra gente aqui, ó. Pessoal da Trás do Gol, aqui é Rafael Reis, jornalista esportivo, narrador de jogos da também. Vou mandar um grande abraço para vocês aí, de Juventino para Juventino. Boa sorte nessa caminhada de todos os torcedores esportivos do Juventus. Abraço. Rafael Reis, o jornalista locutor da rádio lá de Chapecó, que esteve da vida Chapecoense, onde morreram quase que a totalidade da jogadores. Foram 6 sobreviventes, acho que foram 6, né? 6 sobreviventes, entre eles Rafael Renzel, que manda um abraço aqui pra galera. Obrigado a você também, Glauco, que colheu esse depoimento do Rafael Renzel aí. Glauco, nosso grande amigo Glauco aqui participando do programa Atrás do Gol. Valeu, Glauco, valeu mesmo. Certo? Tem mais aqui, deixa eu ver, mandando mensagem aqui. O Miguel Ju falando do julgamento, que não deu nada e tal. E, bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar então sobre o jogo contra a Ferroviária. A Ferroviária que venceu o São Bernardo, como disse o Alex, venceu em São Bernardo, segundo o Alex disse, massacrou a Ferroviária, em 2 contra-ataques a Ferroviária matou o jogo. Então a Ferroviária tem 3 pontos, né? Ainda está contundido, não é isso? Bahia ainda contundido e Elton também contundido, né? E Portuga suspenso nessa partida, também terceiro cartão amarelo, Portuga suspenso nessa partida. Então a gente não sabe como que o Alex vai montar esse time, né?
já viajou para Araraquara, já está em Araraquara. E a gente sabe que é um adversário forte, a gente sabe que é um adversário que está aí né, entre os melhores do grupo aí, né? A gente acabou de falar isso, acabou de discutir sobre isso aqui. E vai ser um jogo difícil, né, Guizão? Vai, com certeza vai ser um jogo muito difícil. E a ausência do Portuga preocupa muito. E eu me atrapalho completamente com essa regra da idade das pessoas. E me diz uma coisa, o Portuga saindo, tem que entrar outro moleque ou pode entrar um profissional? Pode entrar um profissional, vamos dizer assim, não precisa. Acima de 23, vamos dizer assim. O que vocês fariam? Quem vocês colocariam? Porque eu falei, fora do ar, eu não sabia que o Bahia continuava suspenso. Eu falei, mete o Bahia, vamos com 3 zagueiros, fecha tudo e vamos jogar com 3. Não, mas o Vinícius vai ter que jogar, porque o Bahia não vai jogar. Nem sei de quem se trata. Mas e aí? Mas Portuga saindo é a melhor opção? Botar um zagueiro? O que vocês fariam? Não tem Elton também, hein? Eu reforçaria a parte de marcação. Com quem? Lilo, por exemplo. Ah, uma boa, não tinha pensado nisso. Fazendo uma truque. Muito bom. De volantes ali com o Nata e com o Rafael. Ou né, meteria um dos dois ali, ou o Gurgel. O Savoia não, mas o Gurgel talvez ali para correr junto com o Adilson na frente. Eu acho que depois desse último jogo, que todo mundo se machucou e o Savoia nem assim ficou no banco, já não tá fora. Recado dado. Tá fora, né? Se for para entrar alguém... O Gustavo tem as características parecidas com o do Portuga. Não na questão... Obviamente o Portuga é muito mais driblador, é muito mais chama o jogo. Então, o Gustavo também é, mas ele ainda está inseguro. O Portuga já está jogando vários jogos aí como titular, já tem mais segurança. Mas é um cara que também tem aposta na corrida, né? E é um goleador, um dos artilheiros do sub-20 do Juventus, o Gustavo França. Então, pode ser uma outra opção também. Mas eu ainda aposto que no jogo contra a Ferroviária a gente tem que jogar tem que botar três jogadores no meio para reforçar a marcação. Acho que eu concordo contigo, hein? Vanilo, não tinha pensado nisso, é a melhor opção. Deixa Cezinha, Dele e Adilson se virando ali na frente. Segura os laterais. Douglas, que está numa fase muito boa. O Paulo Henrique, que ainda não disse que veio, mas quem sabe não surpreende nesse jogo, quem sabe. E acho que vai ser a melhor opção mesmo. Sem contar também que a gente sabe que a Ferroviária é um time que já se mostrou aí eficaz nos contra-ataques, né? Já visto que foi o que aconteceu em São Bernardo. Então, além de tudo, o Juventus, além de se proteger defensivamente para não tomar a gol da Ferroviária, também tem que se proteger no caso de o Juventus estar no ataque e tomar um contra-ataque. E a entrevista do Alex também acho que já mostra que não vai jogar o Gustavo. Que ele falou não poder me aberto para lá. Exato. Ele não vai abrir o time. Exatamente. Ele vai... Acho que o Corona acertou na mosca, é Vanilo mesmo, não tem outro para entrar ali. Até adianta um pouco mais o Rafael, na verdade, né? Até solta um pouco mais o Rafael, talvez nas jogadas de ataque. Mas, eu aposto que ele jogaria os 3 ali. Vanilo, o Nata e o Rafael. E o Vanilo e tu jogou mais centralizado, né? Um pouco mais à frente. Não seria o primeiro jogo dele, né? Nessa função também. E ele tem um poder de marcação muito superior. Com certeza. Liberaria mais, realmente, Demer, Cezinha, né? Exato. Eles não poderiam voltar tanto para cobrir a lateral. Qual é o outro de saco? Só o Bahia e o Portuga. Não. Era tem o Diego Paulista também, que é o primeiro volante, mas né? Dos que vinham jogando as últimas partidas. São eles. Portuga e... Acho que o Carlinhos Bahia está bem substituído pelo Vinícius. Que... te falar, do ano passado da Copa Paulista do ano passado para essa, parece outro jogador, né? Evoluiu pra caralho. Tá amadurecendo, é um jogador que exerce liderança também, né? Sobre os outros jogadores. Ele é filho do Cris, né, o zagueiro? Sim. O zagueiro que estava na Javari. No domingo. Inclusive o Edson Luiz fez uma entrevista que podemos chamar de histórica.
os pais dos dois zagueiros. A Edson Luiz entrevistou junto o Cris e o Robson pai. Bem legal, pegou os dois ali na saída, dali para a próxima entrada dos vestiários ali, entrevistou os dois juntos, muito legal a entrevista do Edson Luiz, e o Cris estava lá acompanhando, e o Edson Luiz até fez essa pergunta, sobre a questão do amadurecimento dele, até pelo fato do Cris ter sido um zagueiro de seleção brasileira, aquela pergunta, você ensina para ele e tal, você dá uma dica, e o Cris falou que ele realmente tem mostrado que vem amadurecendo bastante e ele juntou inclusive desde a Copa da Copa São Paulo, que o Juventus foi terceiro colocado, até agora diz que amadureceu muito bem, e a gente tá vendo isso, né? Sim, não, e ele sempre exerceu uma liderança. No último ano foi capitão, né, da equipe sub-20, né? Até de ser promovido, né, para o time principal, ele era o capitão em todas as partidas. E ele tem realmente conseguido fazer boas jogadas em bolas aéreas. É um jogador que esse ano ele recebeu o primeiro vermelho, né? Mas é um jogador disciplinado também, comete poucas faltas, e em todo o campeonato ele deixa um gol, né? Sim, sim. Agora, Hamilton, uma outra coisa também que eu quero levantar, uma questão, é que assim, na primeira fase o Juventus foi um visitante chato para os times do nosso grupo, né? Apesar que a gente pode trazer o nosso grupo como parâmetro, mas vencemos o Nacional lá, empatamos com a Portuguesa lá, vencemos o Tablão lá, que não quer dizer muita coisa, mas vencemos, né? Empatamos com o Audax lá, então foi um time chato como visitante. Podemos apostar nisso também agora nessa fase? Só o único que passou a ação salvo foi o Atibaia, né? Que é uma pedra no sapato do Juventus. E o Ituano para juntou com o time reserva. Né? Também. O Ituano, assim como o Tablão, não dá para considerar muito nesse levantamento. Mas os times que tinham mais assim paridade com o Juventus, pelas circunstâncias, né? Quer dizer, não eram times tão diferentes, o Juventus se saiu muito bem. Mesmo que por detalhes ou por um lance isolado, assim, o Juventus conseguiu vencer e conseguiu embalar para essa classificação. O único problema aí é que nós temos dois adversários que são muito distantes, né? São bem longe, exige uma viagem aí, aliás até o time já saiu de ônibus aí, já provavelmente vão pernoitar aí, vai sair caro esse hotel aí, né, e tal. Mas, bom, da mesma forma que é longe para nós, é longe para eles. Exato. Também. Então o Juventus tem que aproveitar o fator casa, já desperdiçou uma oportunidade aí, mas já conhece os adversários, pelo que estudou, espionou, seja lá como tenha estudado pela primeira fase que realizaram. Eu acho que nenhum deles, eu não tenho certeza, mas acho que não teve reforço, nada de coisas diferentes aí. Tem, com o São Bernardo, a questão de ter lá um time que tanto o Juventus conhece quanto também o São Bernardo conhece, pelo técnico que tem, pelos jogadores que tem do lado deles. Que é o jogo talvez chave da nossa campanha. É o clássico dessa fase, né? Eu creio que sim, porque pelo início dos dois times, né, quer dizer, o São Bernardo começou perdendo, o Juventus começou empatando, a gente meio que projetava, né, que o Juventus ficaria lutando ali pela segunda vaga, ou quem sabe a primeira, e sendo a Ferroviária o outro adversário com favoritismo aí no grupo. Então, já que o Olímpia é um time que veio do grupo mais embolado e é um time de Série A3, né? E o São Bernardo é um time que é do mesmo grupo do Juventus, mas é o time que a gente tem que vencer. Não tem nem desculpa, como se fosse o Nacional ou como se fosse a Portuguesa, equivalente aí ao que teve na primeira fase, nessa fase aqui. Então, o Juventus tem que conseguir fazer nesse primeiro turno, que são só 3 jogos, pelo menos uma vitória fora, que vai ser agora justamente na quarta-feira, seria o fundamental para ter uma segunda fase talvez um pouco mais tranquila, mas tendo condições de administrar para chegar na última rodada sem depender de nada. Então, você falou
tanto da Ferroviária quanto do São Bernardo, a questão de ser clássico e tal. Os nossos 2 últimos jogos na Copa Paulista contra eles foram vitória nossa. Tanto na Javari quanto em Araraquara. Os 2 jogos de 1-0. Um gol do Sorriso e outro gol do Castori, no outro jogo. Né? 2013. 13. Agora... É verdade, o gol do Castori foi aquele que o pessoal tá procurando vídeo e não achou. Agora, contra o São Bernardo, nosso retrospecto mais recente é ruim. Porque a gente venceu o São Bernardo, o São Bernardo era nosso freguês até 2014. Em 2015, de 2015 para cá, nós enfrentamos o São Bernardo 3 vezes. 2 vezes pela Copa Paulista em 2015 e na A2 desse ano. Perdemos todas. Perdemos as 2 em 2015, 1-0 na Javari, 2-0 no 1º de maio, e perdemos na Javari na A2 esse ano por 1-0. Ou seja, é um retrospecto que não nos ajuda no momento que a gente está precisando fazer pontos em casa, né? E agora, a questão da Ferroviária também, tudo bem, faz tempo que não jogamos com a Ferroviária, faz tempo, desde 2013, há 5 anos. Mas, como falou o Alex, é um time de primeira divisão, né, Guizão? Esse negócio de retrospecto dentro de campo não vale muita coisa, mas você falou, perdemos as 3 últimas, não vamos perder a 4ª, impossível. Então, vitória garantida sábado que vem contra o São Bernardo, sem dúvida. Contra a Ferroviária, eu não sei, eu tô confiante no jogo de amanhã, mas é aquele jogo que tudo pode acontecer. Acho que na Javari a gente se impõe, mesmo que a Ferroviária vai chegar já também meio classificada para jogar contra a gente. Não vai ser um jogo tão difícil na Javari. Mas amanhã é um jogo meio incógnita, né? Que a gente não sabe se a Ferroviária é isso tudo, por ter ganho do São Bernardo de 2-0. Se o Juventus foi bem mesmo, jogou com essa disposição que a gente falou contra o Olímpia, se vai repetir essa disposição. É um jogo meio incógnita aí, vamos ver. Estou confiante. Pela primeira vez na Copa Paulista, estou confiante. Que a Ferroviária contra o São Bernardo pôde jogar no contra-ataque, né? E jogando em casa, dentro do seu estádio, ela não vai ter essa possibilidade contra o Juventus. Ou seja, ela vai ter que propor o jogo, deixando espaços, né? Nós temos jogadores rápidos, Cezinha, Denner. Quem sabe o Adilson consegue fazer um pivô bem feito e armar uma jogada, né, para o nosso contra-ataque. A Ferroviária vai ter que sair para um jogo que diferente, né, do jogo de São Bernardo, ou seja, o próprio jogo de estreia não serve tanto de parâmetro para essa segunda partida. Mesmo nosso, né, também. Que jogando em casa, nas próprias palavras do Alex, né, nós tivemos que partir para cima, né, em busca do resultado, arriscando, né, usando as palavras dele. Coisa já diferente em Araraquara, né. Essa obrigação é da Ferroviária. Ele pode entrar com um esquema mais fechadinho, mais convencional, né, esperando os espaços que a Ferroviária obrigatoriamente vai acabar deixando, né. E então vamos lá, meus amigos, vamos aos palpites deste jogo. Anotam conosco. Quanto final? Juventus Ferroviária amanhã. Lá na Morada do Sol, só que o jogo vai ser à noite, mas vai ser um calor desgraçado. E o Silvio vai estar lá e vai testemunhar o Juventus vencendo por 1-0. E o gol vai ser do França. Gostava da França. E contra o São Bernardo? Sábado. Eleições. Contra o São Bernardo, o Saned está lá ainda. Ele vai marcar de falta, que o Guizão sempre fala. E aí o Juventus vai virar. Dessa vez vai virar mesmo. Vai tomar o gol e depois vai virar. 2-1. Com gols de Denner não, que Denner só marca quando é realmente importante. Vai ser um gol do Adilson e outro gol vai ser do Douglas. Douglas, hein, Guizão? E aí? Quantos serão os 2 jogos? Amanhã na Fonte Luminosa será 3-3. E sábado contra o São Bernardo de Wilson Júnior Tosco vai ser 4-1. 4-1. Esse foi 3-3 eu vi lá na Fonte. Um 4-3. Eu também vi. Você estava lá também, né? Estava. 4-3. Na antiga Fonte, né? Não, já era nova. Já era nova. Já era nova. 2010.
Silvio, aí, os dois jogos. 1-0. 1-0 lá e 1-0 aqui. Econômico, a gente faz o gol, fecha o time, Alex. Pelo amor de Deus. Quando a gente fizer o gol, retranca o time, garante o resultado e a classificação. Exatamente, eu acho isso também. Mais ou menos contra o Nacional, como fez contra o Nacional. Exatamente, com raça, com vontade, com o Douglas dando um chute de bico para fora e vibrando, com o Nata indo para a dividida como se estivesse batendo um tiro de meta. E assim que se ganha, né? Assim que se classifica. Assim que se ganha, assim que se ganha. É isso aí, meus amigos. Então não esqueçam, no próximo dia de amanhã, né? Quarta-feira, às 15h da noite, já estaremos ao vivo pela hora do Rádio Moca, trazendo as emoções de Ferroviária Juventus, que jogarão em Araraquara, e no sábado, às 15h, conhecido também como 15 horas, transmitiremos também ao vivo na Rua Javari, Juventus e São Bernardo. Certo? Esperamos vocês, obviamente, ouvindo essas partidas, né? E vamos esperar aí que os... não deu palpite, não, agora que eu lembrei. Deu palpite. 1-0, né? Falei 1-0. De novo. 1-0. Né? Mas não vou mudar não. Eu acho que no São Bernardo o Zambuguaiana vai ter mais gol. Pelo menos um 2-1, assim, como o Hamilton falou. Eu acho que vai ser mais gols. O Ferroviário, eu acho que 1-0 e retranca, trazer os 3 pontos e acabou. Só lembrando que contra o São Bernardo prevejo um jogo cheio de confusões, como foi contra o Nacional, sabe? Eu também. Porque o Cezinha deve estar louco de Wilson Júnior ter... Era o campeonato deles, lembra? Logo depois da Copa São Paulo. E a torcida ficava o tempo inteiro. O Wilson Júnior falava que o Cezinha... E ele não colocou o cara num jogo. Meu, o Cezinha vai chegar, ele já vai querer provocar, já vai dar uma entortada no Dogão, já vai ter confusão nesse jogo aí. Anote o que eu estou dizendo. Vai ter, também acho que vai ter. Também acho que vai ter. Na Javari confusão com o Samed em campo é perigoso. Vai sobrar voadora para... É verdade. Então não esqueçam de ouvir os jogos quarta-feira, amanhã às 8h e no sábado às 15h. Caiu o microfone. Então, todos vocês aí na nossa audiência para acompanhar essas partidas com a gente. Se for na Javari, não esqueça de levar o seu celularzinho, o seu foninho e ouvir em 101.3 lá na Rua Javari. Certo, minha gente? Então, não esqueçam, no próximo Atrás do Gol, falamos desses 2 jogos, né? E teremos uma semana cheia, ou seja, sem treinamento, para depois enfrentar o São Bernardo de novo. Queria dizer que o Castro é um responsável. O Pucci é um irresponsável. Sim. Sérgio Agarelli é um irresponsável. 3 desfalques hoje no programa que estavam confirmados e não apareceram por aqui. Cabo da Ciolo também. Cabo da Ciolo é gente boa. Meu truta. Toda honra, toda glória. Então é isso, meus amigos. Encerrando esse programa Atrás do Gol, agradecendo a todos que estiveram na audiência conosco, começando, lógico, por você, nosso anfitrião, Guizão. Muito obrigado. Esqueci de falar uma coisa importante. Além da mensagem aí que o Glauco mandou, do Wilson Júnior que estava na Javari, tinha o Estevão Soares também estava nesse último jogo, tinha aquele humorista da escolinha, Costinha, foi tomar uma breja com a torcida. Foi tomar uma cerveja lá no seu bar, Costinha. Boa noite. Ai, Guizão, boa noite pra você também, amigo. Obrigado, boa noite pra você, depois dessa. Boa noite a todos aí. Pena que eu não pude estar lá para o repertório de piadas desse humorista é sensacional. Boa noite, Silvio. Boa noite, até amanhã e boa viagem para todos que vão para Araraquara. Boa viagem para você, principalmente que vai para Araraquara amanhã. Vai ser que hora, Silvio? Eu não sei, eu não estou no comando. Não está no comando. Eu cumpro ordens. Vai sair na hora que te mandarem. Exatamente. Certo, Silvio, tá certo. É isso aí, meus amigos. Então, tem shopping no caminho, tem. A gente volta com o Atrás do Gol na próxima semana, na próxima terça-feira, mas antes, na quarta, amanhã, e no sábado tem Juventus em campo, Juventus contra a Ferroviária amanhã, e Juventus contra São Bernardo no sábado, pré-eleição. Não esqueçam, a partir de hoje está liberado
A partir de hoje está liberado o tiro para rádio bomba, porque você não vai ser preso. E votem com consciência. Votem com consciência. Não votem branco. Não votem anulem seu voto. Certo? Já que são obrigados a fazer, vamos lá e vamos fazer direito. Não é verdade? É isso aí, né, gente? Então, não esqueçam, o próximo Atrás do Gol, na próxima terça-feira, às 9 da noite, ao vivo aqui no Arte Gol. Um abraço a todos vocês e semana que vem estamos de volta. Até lá! O melhor da cozinha árabe você só encontra na Moca. Kibes, tabule, charuto, doces sírios e muito mais. Não se deixe enganar. Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano de São Paulo. Na Rua Visconde de Laguna, 152, na Moca, meu. Esfirra Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador, se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando. Então é só teclar www.radiosom.com.br www.radios.com.br. O mundo das rádios na tela do seu computador. O melhor rodízio de pizzas de São Paulo desde 1974. Sacada Pizzaria. Mais de 30 sabores à sua disposição, todas as noites. Um ambiente agradável e familiar. A legítima pizza da Moca está na Sacada Pizzaria. Rua Coronel Joviniano Brandão, 59, altura do 2500 da Avenida Paz de Barros. Atendemos também no delivery 2639-6846 e 2028-0722. Acesse www.pizzariasacada.com.br. A melhor academia da Moca acredita em seu potencial. São 4 unidades completas, com os melhores equipamentos e infraestrutura completa. Aqua Academia, Rua Camé, 725. Aquafit, Rua Itaqueri, 1200. Aqua VIP, Rua Juventus, 173. E Skin Diver, Rua da Moca, 3381. Traga benefícios para a sua vida. Movimente-se. Encontre nas academias do Grupo Aqua o seu bem-estar. Aqua, a Academia da Moca. No melhor restaurante do bairro da Aclimação, você pode saborear picanha, salmão, parmegianas e muitas outras delícias. Restaurante Atigula. Venha experimentar nossas paletas mexicanas. Rua Castro Alves, 39, loja 15, pertinho do metrô Vergueiro, em frente ao Hospital do Servidor Público Municipal. Atigula.